Fala galera, mais uma vez sejam muito bem-vindos ao H Podcast, mais um episódio aí para somar. Hoje vamos falar um tema maravilhoso. Para quem não me conhece ainda, eu sou o Thiago Gomes, psicólogo clínico, e hoje vamos falar sobre a importância, mais uma vez, da saúde mental para os homens, não só para os homens, mas para as mulheres também, mas focado com a ênfase nos homens para poder promover mais saúde mental para eles. E hoje nós vamos falar um assunto maravilhoso, mega importante, como sempre relevante, que nós buscamos trazer pessoas relevantes para trazer assuntos que vai agregar na nossa vida. E hoje nós vamos falar sobre estresse financeiro. É um tema bem polêmico, um tema importantíssimo. Nós vamos falar sobre alguns dados, falar possíveis consequências. E para com isso, hoje tem um grande amigo aqui conosco, é o Thiago Lucena, responsável pela Buloni Financeira. E seja muito bem-vindo, Thiago, vamos recebê-lo. Abraço grande, fica muito à vontade, seja bem-vindo aí. Um tempo que iria trazê-lo no H Podcast, chegou o dia. Fica muito à vontade, Thiago, seja bem-vindo, se apresente aí. Faz tanto tempo que eu não tinha nem cabelo. Verdade. Pode ver. Pessoal, me chamo Thiago, sou contador, especialista em investimento, gestor financeiro. E o que eu posso falar para vocês aqui é para vocês colocar os ouvidos e os olhos na nossa direção, porque o papo vai ser muito, mas muito bom. É finanças, mas não é só a questão do Excel de números, são vidas. Então, cola com a gente que você vai gostar, com certeza. Com certeza. E será maravilhoso que isso é um papo light, né? Bem leve, mas um assunto importante por conta da junção da questão emocional, da questão psicológica e da questão das finanças. É um assunto, o que você acha, Thiago, que é muito abordado? Assim, eu escuto falar muito, Thiago. Eu busquei esse tema, eu achei ele tão relevante, porque a gente escuta muito sobre finança, investimento, e também, na minha área, fala-se muito sobre ansiedade, depressão, traumas, né? A gente se lidar por conta de alguns traumas, mas aí a gente gosta de estudar, se aprofundar, estatística, e ver que uma das principais causas da ansiedade e de depressão é justamente a questão financeira. Então eu falei, cara, esse tema é muito relevante para só ficar na pesquisa, a gente precisa compartilhar, a gente precisa partilhar dessa informação. E aí eu falei, cara, eu vou fazer isso porque sabemos a grande importância, nós como homens, a responsabilidade que nós temos em prover para o nosso lar, em ser o provedor, correr atrás de sonhos, sustentar a casa, os filhos. A gente quer ver os nossos filhos crescendo, desenvolvendo. E aí tem esse peso, né? Em outros episódios nós até já trouxemos sobre a questão do patriarcado e falamos um pouquinho sobre essa responsabilidade, esse peso que o homem carrega há muito tempo. E aí, com isso, algumas consequências vêm acontecendo, principalmente a questão dessa pressão, né? Que o homem precisa fazer, ele precisa suprir. E aí, quando não alcança, né? Aí que é a questão, quando ele não consegue alcançar esse objetivo, as consequências que vêm. Uma das coisas até que nós falamos, que vale nós falarmos aqui um pouco para a galera entender um pouquinho a leveza do assunto, uma das coisas que nós sempre frisamos é a questão dessa masculinidade, do que o homem não pode chorar, que o homem não pode ser vulnerável, demonstrar isso, e acaba que ele acaba ocultando a situação, reprimindo a emoção, e acaba que isso vai canalizar para algum lugar. E aí você vê que o homem, às vezes, está em um sofrimento psíquico, e às vezes é por um assunto que uma pesquisa pode mudar a vida dele. E essa é a ideia nessa noite. É gerar uma informação, promover a saúde mental e virar a chave financeira na vida das pessoas, dos homens, das mulheres que estiverem assistindo. E a ideia é essa. Você tem visto? O que você acha desse tema aí que nós elaboramos aí hoje? Cara, um tema muito, mas muito importante. E realmente o que você falou em relação ao homem ter esse peso, porque existe uma cobrança muito grande, mais interna do que propriamente externa. Eu acredito que até que essa cobrança que vem de fora, não, o homem tem que prover, o homem tem que fazer isso, aquilo. Eu até acredito que sim. Acho que o papel do homem realmente é prover, dar as condições para sua família, para quem está do seu lado. E é exatamente por isso que as finanças têm uma responsabilidade muito grande você ser responsável em relação às finanças. Porque o mal que você faz com o seu dinheiro, ele não prejudica só você. Ele prejudica você
todas as pessoas que dependem de você. Sim. Então, você falou, pô, o cara ele tem que prover. E muitas das vezes, a gente está falando aqui para homens, né? O homem ele tende a ser muito emocional quando se relaciona com questão de dinheiro. Todo mundo deve ter alguma ideia ou já passou por uma situação no qual se envolveu com uma pessoa, com um namoro, com um relacionamento, e ficou muito emocionado e começou a comprar presente. Aí deu isso, aquilo, aí pega um iPhone, última geração, parcela não sei quantas vezes, e acaba... Às vezes o relacionamento nem vai para frente, o que fica é o boleto, é a dívida, sabe? Verdade. Eu acho isso muito louco. Então, assim, quando se trata de dinheiro, tu tem que controlar muito bem as suas emoções, porque uma emoção mal gerida, ela faz você zerar praticamente todo o seu progresso. Você estava vindo certinho, e por alguma situação, seja em casa, no trabalho, no relacionamento mesmo, você tende a cair. E se tem 2 fatores que eu gosto de falar que prejudicam a saúde mental do homem, a gente está falando aqui propriamente para os homens, amores não correspondidos e uma situação financeira delicada, uma situação financeira ruim. Esses são 2 fatores que tendem, né, quando você ama alguém, o caramba, e não é correspondido, se sente muito mal, isso acontece com o homem também, não só com a mulher, e uma situação financeira bem delicada. E quando junta os 2... Tem situação na vida do homem Caramba. que a situação financeira está ruim, mas ele está num relacionamento, então aquele relacionamento ele acaba dando suporte para as finanças. Né? Eu não estou bem, mas tem um suporte aqui no relacionamento. Ou, às vezes, é o contrário, tu não está num relacionamento tão bom, ou terminou, mas tem teu trabalho para você focar. Numa situação no qual o homem ele perde seu trabalho, Caramba. tu tá, só aonde eu quero chegar, tu ó. já começa a imaginar para onde isso vai. Quando ele perde seu trabalho, ainda a mulher que estava ali com ele abandona ele, ou qualquer coisa do tipo, aí o cara ele tem que ter uma inteligência emocional muito forte para lidar com a pressão que vai vir. Se antes era só um pouquinho, agora um soco bem dado no meio da cara do cara que ele, se ele não tiver cabeça, nesse momento o cara se entrega para bebida, para tudo coisa ruim. Agora, você imagina a questão dessa... reprimir essa emoção, essa questão sociocultural que o homem precisa... Ele não pode demonstrar vulnerabilidade. Agora, você imagina, ele perde... Tem problema no relacionamento, problema na área financeira, e ele não pode expressar, entre aspas, esse sentimento de vulnerabilidade, demonstrar essa fraqueza. Onde que esse homem vai reprimir? Aí você vê o grande índice de ansiedade que tem. Inclusive, um assunto bem sério sobre ansiedade e depressão, que o homem tende... As mulheres são as que mais planejam, né? Geralmente têm ideações suicidas, mas os homens são os que mais cometem. Então, os homens eles têm mais coragem. E olha como é a importância de nós falarmos sobre o assunto, falarmos, termos rede de apoio para se expressar, para falar, cara, eu estou precisando, estou passando por isso. Homem chora, homem precisa demonstrar, às vezes, a vulnerabilidade, porque se o homem não demonstra isso, ele vai canalizar isso em algum lugar. E aí esse sofrimento interno acaba trazendo algumas tragédias, alguns transtornos, algumas consequências. Como o Brasil, um dos 3 primeiros, se eu não me engano, está em primeiro lugar como o país com mais ansiedade do mundo. O Brasil chegou em primeiro lugar. Chegou em primeiro lugar. E aí a gente vê que... Aí eu tenho uma pesquisa aqui de 2 anos, de 56,1% dos brasileiros eles consideram as finanças como motivo de estresse familiar, de estresse na família. A grande questão é que não costuma ser... O dinheiro não costuma ser uma grande dor de cabeça. Até o momento que ele começa a faltar. Sim, faz sentido, total. Ninguém se preocupa com o dinheiro. Quando ele começa a faltar que vem a questão. E muitas das vezes a gente coloca a culpa na questão política, na questão econômica, mas muitos fatores são escolhas nossas, são consequências nossas por decisões que tomamos lá atrás. Porque a pessoa, às vezes, está numa situação muito boa e gasta, esbanja, não tem respeito pelo dinheiro. Aí, como diz o ditado, né? É quando a maré abaixa que a gente vê quem está nadando pelado. Então, o cara tá lá esbanjando, numa situação de crise financeira, vem e aperta o cara. E é muito louco isso, porque tentar convencer as pessoas que é importante guardar dinheiro... Eu que sou consultor financeiro, falo, como é que eu tenho que convencer? É tão nítido isso. Porque, Thiago, vamos imaginar, cara. Vamos primeiro dar importância aqui. Realmente, dinheiro é importante?
Esse é o primeiro ponto. Ele realmente tem essa importância toda? Eu acredito que sim. Sim, com certeza. E muita coisa. Por quê? Quando a gente pensa no dinheiro, a gente tem algumas crenças, né? meio limitada quando pensa em dinheiro. A gente pensa que quem tem dinheiro é uma pessoa rica é porque enganou alguém ou foi trapaceiro. A gente nunca acredita que a pessoa trabalhou com seus próprios esforços, conseguiu. Então, essas crenças que muitas das vezes a gente tem faz com que o dinheiro seja algo no nosso subconsciente vinculado a coisa ruim. Se eu pego essa caneta e falo para você assim, Thiago, essa caneta aqui, cara, ela não escreve, ela fica borrando. A pegada dela é horrível. Só de olhar para ela eu já me estresso. Você quer essa caneta? Não. Por que você não quer? Porque eu já sei os problemas que ela tem. Exatamente. Quando a gente vincula algum produto, serviço ou qualquer coisa a algo ruim, a primeira coisa que o nosso cérebro quer é se livrar daquilo. Sim. Então, se no teu subconsciente os ricos são ricos, eles são ruins, são ignorantes ou qualquer tipo, arrogante, rude, tu já associou isso na tua cabeça, e porque ele tem dinheiro e acha que são melhores do que os outros, você automaticamente, quando pegar dinheiro, teu cérebro, inconscientemente, ele vai se livrar. Tem gente que tem pavor de ganhar dinheiro. Por mais louco que isso possa parecer, eu já atendi pessoas que realmente têm medo do dinheiro, de rezar assim, para o marido não ganhar dinheiro. Caramba. Por acreditar que o dinheiro pode ser algo ruim, vai trazer alguma coisa ruim para dentro da família. São as conhecidas como crenças nucleares. Exatamente. Aquelas crenças que você, não, isso vai ser ruim. As pessoas falam, o dinheiro, ele muda a pessoa. O dinheiro não muda ninguém. O dinheiro, ele revela. Uhum. O dinheiro, ele revela, irmão. Ele tem um poder de revelar quem você é. Se você é um cara bom, com mais recursos financeiros, você vai fazer coisas boas. Você vai ajudar seus familiares, você pode ajudar algum amigo, alguma instituição de caridade, religião. Agora, se tu for um tremendo de um filho da mãe, com mais dinheiro, tu é um filho da mãe potencializado. Verdade. Vai se sentir melhor do que os outros, você vai fazer um monte de besteira. E tem mais, tu pode até se autodestruir. Porque se tu ganha muito dinheiro com uma mentalidade ainda não bem desenvolvida, o teu potencial de se autodestruir é muito grande. Bom, a gente cansa de ver história aí de pessoas jovens que ganham dinheiro pra caramba e se perde em bebida, em droga, em um monte de coisa e morre. Preparados. Então, a gente vai falar assim, pô, o dinheiro é ruim ou é bom, então? Cara, o dinheiro é uma ferramenta, velho. Só isso que o dinheiro é. Ele é uma ferramenta. O que vai decidir se ele é bom ou ruim Essa pessoa. é a pessoa mesmo. Então, não é o dinheiro. Então, a gente tem que tirar essas crenças. E quando a gente tira isso da mesa, a gente consegue, pô, beleza, eu já coloco minha cabeça para trabalhar no dinheiro, é uma ferramenta. É só isso que ele é. Pois é. E aí, Tiagão, o que você acha acerca dessas consequências? Por exemplo, a forma das pessoas lidarem, né, com o dinheiro são essa questão que vai fazer ou ela vai administrar bem ou ela vai administrar mal. Então, assim, existe por trás desses números, né, dessas consequências que foram geradas após a situação financeira das pessoas, por trás disso tem uma administração, tem alguma coisa ali que ocasiona, eu queria saber sua opinião sobre. Então, 56%, eles consideram que o estresse financeiro na família é a questão do dinheiro. 71% dos brasileiros, eles relatam conviver nessa situação, então eles já se conformaram. Cara, é muita gente, 70% você, poxa, ela é como se a pessoa fosse falar, meu problema é o dinheiro, não tenho o que fazer, vou continuar. Mas aí jogando isso pro estresse, para a questão emocional, cara, Tiagão, é problema no casamento, é problema com o filho. Cara, a família não vai ter um lazer. E hoje eu quero, de coração, Tiagão, deixar uma chave aqui para a pessoa, para mudar a vida das pessoas, e você vai nos ajudar com esse índice, eu tenho certeza. E 43% da população brasileira está inadimplente, né? Então, que corresponde a quase 72 milhões de pessoas que estão inadimplentes. Então, pensando nessa inadimplência, e baseado na minha pergunta, linkado com a pergunta, o que você acha que está por trás dessa má administração? Qual a dificuldade que você acha que os brasileiros têm com isso? Vamos lá. Por que você sabe que 2 mais 2 são 4?
que nós aprendemos, por causa da lógica, A vivência, a vivência. contando, brincando ali, dentro da escola. Você teve toda uma instrução para você entender que 2 mais 2, São 4, isso. show de bola. Qual a instrução que você teve em relação a dinheiro? Nenhuma. Só no dia a dia, assim, com pai e mãe falando coisas básicas. Muito pelo contrário. Às vezes, o que eu lembro, assim, em relação a dinheiro, a instrução, é dinheiro não dá em árvore. Ah, Eu vejo muita discussão, eu lembro de muita discussão de falta de recurso, falta de dinheiro. Então, assim, é difícil você saber administrar algo que você nunca foi instruído ou aprendeu a fazer aquilo. Porque o dinheiro ele não é só apenas número, é uma questão muito emocional também. sim. E hoje, para o nosso azar, eu não sei se acredito que é para o nosso azar isso. Tudo, absolutamente tudo, é voltado para você consumir. Tudo. A gente está falando aqui, se eu falar assim, pô, estou a fim de comprar um relógio novo. O meu celular aqui, ele ganha vida. Eu entro daqui a pouco, tá um monte de relógio, mostrando de vários tipos. Eu entro dentro de um shopping. Tu já viu algum relógio dentro de shopping? De alguma loja? Não. Aquilo tudo ali é feito para você entrar e praticamente ter uma sedução financeira. Você entra e você meio que perde a noção do mundo. Você entra com uma ideia de gastar X e tu sai de lá com 3X, tu chega em casa e pensa, quem é que nunca passou por isso? Chegar em casa e falar assim, caraca, meu Deus, para que eu comprei isso? É trabalho de profissional, Thiago. Trabalho de profissional, irmão. Tem muita gente, as empresas investem muito e muito pesado em marketing, em produção. Ele entende literalmente como funciona a nossa cabeça, porque os prazeres de consumo ele é bem parecido aos prazeres da própria droga. A parte do cérebro que é ativada ali quando eu compro algo que eu quero é a mesma coisa de quando um viciado usa a droga preferida dele. Dopamina já é liberada ali. Sem antes nem de eu ter. Tu compra, tá no frete e tu já está sentindo aquele prazer, nem chegou, e tu fica naquela ansiedade de, pô, será que chega hoje? Será que chega hoje? Então, e hoje em dia chega tudo muito mais rápido. Pô, tu compra algo no mesmo dia, às vezes no mesmo dia e nessas empresas de e-commerce, Shopee, Mercado Livre, os caras entregam na mesma hora. Sabe qual é? Então, assim, tudo é voltado para você consumir. Se você não se preparar, se você não entender, se você não estudar sobre aquilo, entender como o teu cérebro funciona, você vai entrar nesse jogo como um pato, literalmente, vai acabar gastando, consumindo muito. Autoconhecimento é poder, concorda? Literalmente, total. Em relação a dinheiro, é tudo. E assim, quanto hoje em dia estão nos nossos consultórios de psicologia a questão dessa administração junto com a questão emocional? Porque às vezes a pessoa tem ali uma ferramenta na mão que se chama o cartão de crédito, eu gostaria até que você falasse um pouquinho sobre, e a pessoa tem questões emocionais e acaba que ela pega e estoura o limite, passa, ultrapassa, e assim como a descompensação alimentar também, a pessoa ali tem a questão alimentar, tem a questão do gasto também excessivo. Sim. E aí hoje o consultório tem muito disso. A pessoa vai descompensar no alimento, descompensa no cartão de crédito. E aí a gente trabalha isso com os pacientes para ver se é realmente uma necessidade. Isso é um trabalhão. É um trabalhão. Ou realmente a pessoa precisa daquilo. Ou seja, você precisa realmente ou está só com vontade? Então, administrar isso é difícil e é uma psicoeducação para o nosso cérebro. Até a pessoa chegar no nível de, cara, realmente eu preciso isso. Depois que eu comecei a fazer isso, minha vida mudou, porque antes eu achava que era chegar no mercado e comprar o que queria. E aí, hoje, de repente, eu passar na vitrine e ver, cara, camisa maneira. E ter a maturidade psicológica de falar assim, pô, maneiro, mas calma aí. Eu estou realmente precisando de uma camisa? Eu tá com falta lá de camisa ou dá para segurar um tempo? Eu acredito que nós estamos indo no caminho, seria mais ou menos isso que os brasileiros, muitos vivem hoje em dia, devem estar se identificando também em casa. A gente é muito imediatista. Mais ou menos isso, imediatista, exato. Muito. E uma grande diferença, às vezes, uma grande diferença que tem entre as pessoas que conseguem ser organizadas financeiramente e quem não consegue, é que a pessoa consegue jogar o prazer um pouco mais para frente, sabe?
Pô, eu quero comprar algo, eu tenho até dinheiro para comprar algo, mas eu vou segurar, esperar um pouco. Eu consigo adiar esse prazer de ter aquele negócio naquele momento. Agora, as pessoas, quando estão numa situação muito que não consegue se organizar, ela já quer de forma imediata. Isso acontece muitas das vezes por algum tipo de privação também. Eu vi até um caso de um cara que ganhou... Ele vendia picolé, não sei se foi em Salvador, não me lembro em qual lugar. Ele vendia picolé e tal, aí ele ganhou meio que nessas loterias aí, acertou X, acho que ele ganhou uns 70 mil, uns 80 mil por esse valor. O cara literalmente torrou todo o dinheiro dele. Caramba. Todo o dinheiro dele. Aí, o que a gente pensa numa situação dessa? Pô, o cara vende picolé na rua, porque o cara não pegou esse dinheiro, guardou, investiu, botava ali na Selic. Cara, sinceramente, Thiago, padrão financeiro, cara, existe um mundo financeiro para cada um de nós, meu. Por mais que possa parecer uma tremenda loucura para quem está de fora, de repente para ele fez muito sentido. E quando perguntaram para ele aquilo, ele falou, não, faria tudo de novo. Aí você olha de fora e fala assim, pô, que cara burro. Mas a gente não sabe a história do cara. Talvez esse foi o único momento da vida dele que ele teve a oportunidade de fazer uma festa, de comprar uma roupa nova, de fazer uma viagem que ele sempre quis. Então, assim, a gente tem que olhar para os números da forma psicológica também, porque a realidade financeira de um não quer dizer que é a mesma realidade financeira de todo mundo. Então, pô, se ele passou por várias privações, o que ele vai fazer quando o dinheiro estiver na frente dele? O cérebro dele vai querer ser recompensado. Sim. Ele vai pensar em investir, Selic, ele quer saber para onde está na Selic, ele não quer nem saber de nada. Ele vai falar, opa, chegou minha vez. E o nosso cérebro, ele gosta tanto do prazer imediato, ele acabou consumindo tudo. É errado? Eu acredito que sim, ele poderia ter controlado melhor. Mas talvez eu, na situação dele, você, pela experiência de vida que ele teve, pela instrução que ele teve, talvez teria feito a mesma coisa. Exatamente. Aí vem outra questão que tu também perguntou. Esse desejo de sempre estar consumindo mais. Cara, o nosso desejo e nossa necessidade, a nossa capacidade de consumir, ela sempre vai ser maior do que o nosso desejo. A gente tem um desejo muito grande, mas a nossa capacidade de consumir não consegue chegar lá. Você compra um iPhone novo agora, um Samsung novo agora, é um desejo teu que você tinha. Daqui a pouco lança outro, o teu desejo é de já consumir o outro. Então, tu pode ter muito dinheiro, o teu desejo ele continua subindo. É aí que você tem que administrar melhor. Pô, o que é realmente necessidade, o que é desejo? Exatamente. Esse é o ponto. Esse é o ponto. Cara, isso aqui é necessidade. Eu preciso realmente organizar isso aqui. Isso aqui é uma necessidade. Porque tu estava falando aí de dívida. Pô, todo mundo tem dívida. Empresas grandes têm dívidas. Acredito que é muito difícil você viver num mundo onde você não tem nenhum tipo de dívida. Se você está consumindo, você está se endividando. A grande questão que eu vejo no brasileiro, não é apenas a dívida. A qualidade da dívida também é muito ruim. Essa que é a grande questão, Thiago. Por quê? Se você pega e fala assim, pô, eu vou fazer uma formação, sei lá, vou fazer um MBA, vou estudar, ou vou abrir um negócio, ou vou empreender, qualquer coisa que seja. Você pode pegar e criar uma dívida para aquilo. É uma dívida? É, mas olha a qualidade dessa dívida. Ela pode te trazer um retorno, ela está te desenvolvendo, ela está te trazendo instruções. Diferente de dívida de você, pô, só quero usar roupona da marca sem necessidade. Eu só quero consumir todo final de semana, tá em todas as festas que tiver pela frente. Então, não é só a dívida, é a qualidade da dívida que também você tem que controlar. Perfeito. E aí você citou um exemplo bem claro sobre esse senhor que ganhou, né, esse 80 mil, né? Uns 80 mil. Não é nem senhor, da nossa idade. Da nossa idade. Da nossa e idade. aí, ele falou, gastar tudo. E aí, cara, tá muito ligado também ao meio que essa pessoa estava inserida. Porque aí, para psicologia, nós vamos chamar de crença aquilo que nucleares, tudo aquilo que ela aprendeu ao longo da vida dela e tal. E tudo que ela aprendeu, ela vai, quando tiver a oportunidade, ela vai vivenciar aquela questão. Sim. E aí é muito que isso. Ele falou, pô, tem que viver a experiência, e viveu realmente a experiência. Você citou também um outro assunto muito importante, que está dentro da administração, como nós, brasileiros, lidamos com o dinheiro.
que eu acredito ser uma chave muito poderosa para a nossa vivência, para mudar de vida, realmente, questões inconscientes, né? A questão da psicanálise trabalha muito isso. E tem um estudo, eu lembro na época da faculdade, que falou, me lembrei na hora, sobre a questão do dinheiro e o inconsciente. Por quê? Desde pequeno são alguns relatos, né? Alguns jargões que a gente vem ouvindo falar sobre crença, sobre dinheiro e tal. E aí tem uma muito interessante que a gente vai ver que pode se repetir, desencadear quando a pessoa estiver já na fase adulta, esse medo de... Já viu aquela... vou ser bem claro. Já viu aquela pessoa que o dinheiro não para na mão dela, por exemplo? Muito possivelmente, a questão inconsciente, lá atrás no passado, Sim. se escutava o quê? Dinheiro é sujo. Exatamente. Eu lembro que eu estudei isso sobre a questão do dinheiro ser sujo. Então, inconscientemente, a pessoa vai... Pô, se o dinheiro é sujo, cara, eu não posso ficar com isso. E aí você vê que vai gastando e o dinheiro não para na mão da pessoa. Não para. Então, Exatamente isso. é muito interessante essas questões do inconsciente que a gente vê que vai gerando isso, né? E essa administração. Você perguntou sobre aquilo que foi aprendido. A gente não aprende sobre como lidar, né? Muito bem assim na escola, educação financeira, como lidar com dinheiro. E acaba que se tornando questões emocionais, acaba interferindo na vida pessoal das pessoas. E a gente vai ver que vai só desencadeando outras questões. Exatamente. E quando a gente fala que o dinheiro ele é importante, eu até costumo falar, cara, às vezes é melhor tu tomar um soco na cara do que você ter certa dificuldade financeira. Porque às vezes tu vai tomar um soco na cara e daqui a pouco teu rosto tá normal, tá tranquilo. Agora, os traumas financeiros que pode causar um homem, pô, imagina um pai de família vendo um filho querendo algo e não poder comprar. E dói. Pô, sabe? É triste. Isso é sinistro. Então, o cara tem que ter responsabilidade. Infelizmente, cara, o brasileiro ele é muito pobre, assim, de um modo geral, sabe? Poucas pessoas têm um salário que realmente... Primeiro que a nossa moeda ela é muito desvalorizada por várias medidas que o governo acaba tomando, prejudicando principalmente os mais pobres. E segundo, pelo fato das pessoas também não cuidar melhor do dinheiro. Então, você tem um governo aqui dando um soco na tua cara e você, em vez de parar a mão do governo, tu fica socando do outro lado. Uhum. É assim que funciona. Então, tu fala, pô, se um está me atrapalhando de um lado e eu mesmo estou me atrapalhando do outro... Excelente. É uma questão só de tempo de você chegar numa situação que tu vai falar, caraca. E aí que tu fala, aí o cara não quer falar, o cara não tem o orgulho, tem o ego dele de falar, não, pô, minha situação não tá boa. Vou dar um passinho para trás, vou segurar aqui as coisas. Não, o cara está sempre querendo. É porque o homem ele tem essa necessidade mesmo, uma responsabilidade maior. Mas, cara, se você está passando por isso, uma situação financeira difícil, ruim, o teu valor como pessoa ele não está ligado à sua conta bancária, ao quanto você ganha. Sim. Todo mundo passa por uma situação financeira que não é boa. Conversa com a tua família, reúne todo mundo. Porque às vezes você está guardando só para você, a tua família está mantendo o mesmo padrão, no qual não faz muito sentido nesse momento, porque a tua situação financeira, ela é apenas o seu momento, ela não representa nada. Tanto é que às vezes você vai ter muito dinheiro, às vezes você está com uma situação que não tem tanto dinheiro, mas isso é apenas um momento, e um momento ele não define ninguém em um momento. Vai ter uma hora que as coisas vão melhorar. E para melhorar, você precisa ser sincero, reúne a família e fala, ó, pessoal, as coisas estão apertando, está vindo uma crise, eu estou ganhando menos, está tudo ficando mais caro, a gente vai priorizar algumas coisas aqui. E senta. É melhor você sentar enquanto as coisas estão bem ainda para resolver do que pensar. Porque depois que acontece para você pensar, Thiago, você é psicólogo, já deve imaginar muito isso. Pô, pensar depois que já aconteceu, as consequências já estão vindo, pô, tu não consegue pensar direito. Isso. Não é melhor tu parar e pensar enquanto está dando para fazer alguma coisa? Com certeza. Então, é melhor fazer isso. E até porque, né, vem muito essa questão de, pô, não vou falar, não vou me abrir, pô, o que vão pensar de mim? Muitas pessoas têm muito essa preocupação e acaba que com isso, acaba vivendo não por ela e mais pelos outros, Exatamente. pela opinião das outras pessoas, o que vão pensar de mim? Cara, e ver que é muito mais leve, tem um saco de cimento aqui, e aí tem eu e você para levar. Pô, não seria muito mais prático do que só você ou somente eu levar? Então, assim, para dois fica mais leve. E quando a gente
partilha daquilo para outra pessoa, a gente vê que foi o alívio. Cara, é muito interessante a questão da psicoterapia, que apenas no falar, cara, a pessoa já tem aquele alívio e já começa a ter melhora, porque ela precisa falar. É óbvio que tem na psicoterapia as ferramentas, né, que a gente vai, que é trabalhando com os pacientes, mas apenas dela falar. Às vezes, tudo que a pessoa precisa é falar, entendeu? E tá tudo bem, tá tudo bem se foi um erro de administração, se foi uma fase. O importante é o que você falou, não define a pessoa. Exatamente. O Cara, momento isso é não define muito ninguém. bom que você falou, porque às vezes o cara está num momento, numa fase difícil, e ele já se desconsidera uma pessoa insignificante, descarta uma história Aí é bonita o ego, é o lá orgulho nosso que atrás. faz isso. Exatamente. E quando eu falo momento, eu estou falando tanto nos dois extremos. Até quando você está numa situação financeira muito ruim ou quando você está numa situação financeira muito boa. Porque, às vezes, a pessoa também, quando está com uma situação financeira muito boa, ela acredita que aquilo vai se manter por tempos e tempos e tempos e acaba tomando decisões. Exato. Então, assim, é nos dois extremos. Você tem que tirar a emoção da situação e pensar. É difícil você tirar a emoção para tomar decisões, ainda mais quando envolve dinheiro. Porque uma coisa é você pensar assim, Thiago, pô, imagina uma pessoa que está numa situação financeira mais delicada e fala assim, pô, estou cheio de dívida, mas também quando o meu salário aumentar, quando aquele meu projeto funcionar e começar a entrar dinheiro, eu vou organizar tudo. Uhum. Ele está pensando antes do dinheiro entrar. Parece que quando o dinheiro entra, o cara pega o dinheiro, muda uma chave ele esquece tudo muda uma aquilo. chave na cabeça do cara e ele esquece. Agora sim. Agora sim. Aí ele vai cometer os mesmos erros. Aí lá na frente ele vai ter o mesmo tipo de pensamento. Entende? O que tu falou é muito interessante em relação ao ambiente, as pessoas não ter tido instrução. O que acontece? Cara, se tu não acertou se você não teve a sorte de acertar na loteria genética, o que eu quero dizer com isso, loteria genética? Se você não veio de uma família já bem instruída financeiramente, já com uma base boa, algumas condições boas, cara, você tem que aprender sobre finanças. Sim. E isso representa o retrato praticamente da maioria. Você não acertou na loteria genética, você vai precisar. Agora, se tu já veio de uma família onde está muito bem estruturado ali suas finanças, cara, a probabilidade de você se dar muito bem na vida em relação ao dinheiro é muito grande. Teve até uma pesquisa, não sei se foi uma pesquisa, não sei se foi um livro que eu li, que o cara falava uma parada que eu achei interessante. Se tu já vem de uma família rica, vamos supor, se tu é rico e tu é alto, a probabilidade do teu filho ser rico é maior do que ele ser alto. Olha só. Caramba. Porque ele já está muito à frente. Uhum. Porque o que acontece, Thiago? A gente fala assim, pô, mas a pessoa está em situação financeira ruim, aí ele cresceu, mas a pessoa que vem lá da base, da pobreza e tem um crescimento maior, ele tem uma base atrás dele, as pessoas no qual ele tem que ajudar, os familiares, talvez alguns amigos e tudo. Quando os próprios pais, que não tiveram educação financeira, acaba virando também uma necessidade para o cara ajudar, porque os pais não tiveram uma educação financeira. Agora, quando o cara já tem uma estrutura familiar, nasce uma estrutura familiar boa, o dinheiro dele é para ele, irmão. O dinheiro é para ele. Por quê? Os pais dele tiveram educação financeira, a família dele já está bem estruturada financeiramente, então a capacidade dele enriquecer, de melhorar a sua vida, é gigantesca, enquanto a base já tem mais essa dificuldade. Então, não é só o dinheiro. Para vocês verem a responsabilidade que é você saber se educar financeiramente. Você não está só se ajudando, como pode estar ajudando o seu filho, ou se você não tem nem filho ainda, o seu futuro filho amanhã. Porque o dinheiro que ele vai ter é para cobrir a necessidade dele, porque você, lá atrás, teve consciência, se educou, melhorou suas condições de vida. Isso vai favorecer seu próprio filho, que nem sequer nasceu ainda. Mas só o fato de você ter essa consciência, você já ajuda. Já está ajudando a próxima sem geração. Colocar um centavo, Thiago. Caramba, muito bom. Tu não está deixando uma herança de nada. Tu está apenas melhorando sua... Eu acho que a base de tudo é isso. Quando você melhora para você mesmo, tudo ao seu redor começa a ficar melhor em vários sentidos. E com as finanças não é diferente. Pô, muito bom mesmo.
E dentro, Thiago, dessa estatística nós falamos, a tal desse percentual, 45% dos brasileiros, eles afirmam ter gastado mais do que receberam. Olha só que incrível. É aquilo, eu costumo, lá na minha consultoria, eu costumo pegar um índice de endividamento, que é um cálculo que a gente pega para saber, em porcentagem, quanto a pessoa tem de consumo ali já de dívida. Eu gosto de pegar com números baixos, porque fica mais fácil para todo mundo entender. E tem situação que eu pego e falo assim, cara, a cada R$1 que entra no teu bolso, 90 centavos já está comprometido com dívidas. Que isso. Caramba, é muita coisa, cara. Tem pessoas que cada R$1, 1,20 já são dívidas. Então eu falo assim, se tu pegar tudo que você recebe e pagar, ainda assim não vai ser suficiente. Olha o teu índice de endividamento aqui. E a pessoa está pensando em investir, fazer aquilo. Eu falei, cara, antes de você pensar no teu índice de investimento, sua capacidade de investimento, tem que resolver a tua questão do endividamento. Perfeito. Se a cada R$1 que entra, você já tem 90 centavos comprometidos com dívidas, você está a uma porta de entrar na UTI financeira. Aconteceu um imprevistozinho que as coisas vão dar muito errado para você. Aí tem pessoas que falam assim, não, mas comigo eu não tenho imprevisto. Não, eu estou tranquilo, não tenho reserva não, mas eu estou tranquilo. A não ser que você seja bizarramente sortudo ou sortuda. Ou a fé é inabalável. Ou uma fé inabalável que eu não vejo isso acontecer com ninguém. Você é um ser realmente estrelado, iluminado. Nada de ruim vai acontecer contigo ou com alguém da sua família ao seu redor. Então, você precisa, de fato, ter dinheiro guardado e diminuir esse índice de endividamento. Agora, dentro do nosso tema, imagina, Thiago, como que vive emocionalmente uma pessoa que não tem a reserva, tem 90%, 80% das suas finanças comprometida com dívidas. Agora, imagina o nível de estresse, que é o estresse financeiro, que essa pessoa não vive constantemente, que vai desencadeando. Aí nós falamos no início, o relacionamento, já que não vai bem, porque aquela família precisa, aquela esposa ou o esposo, precisa de um tempo, um momento deles, e aí, não tem como. Por quê? Porque as dívidas, né, estão muito altas, o passeio com as crianças que deve ter, que é importante com as famílias e não ter como proporcionar isso. Por quê? Por causa das contas que são muito altas. E aí tem duas questões difíceis. E eu queria te perguntar como que a gente lidar com essa questão. Duas difíceis. Uma é o nosso salário, que é bem mínimo mesmo, é mínimo, que é um salário baixo. E a outra é a questão das coisas muito altas, né? Tem taxas, juros, em cima de um monte de coisa, produtos, por exemplo, alimentícios, caríssimos. E aí, como que a gente lidar com essa situação, Thiago? Cara, muito, muito difícil, porque se a pessoa ganha um salário mínimo no Brasil, cara, eu, sinceramente, com todo o meu conhecimento, minhas especializações, eu tiro o chapéu para a pessoa que consegue manter uma família, sobreviver nos dias atuais com um salário mínimo. O salário mínimo no Brasil ele deveria ser pelo menos uns 7 mil por aí. A pessoa viver de forma... Concordo. Não é nem extravagante, com básico ali, sabe? Então, cara, se a pessoa está numa situação dessa, velho, literalmente ter alguma forma de fazer mais renda. Porque eu vou falar o quê? Vai cortar o quê? Uhum. Vai diminuir o quê? A não ser que seja aquela questão que nós viemos falando, que seja uma questão de compra em excesso, uma má administração, aí pode até a pessoa ajustar, mas não tem muito o que fazer quando os preços entram no mercado, tudo que você precisa está quase o dobro Assim, do que já as pessoas realmente estão... E nem só que a questão tá ficando cara, está diminuindo. Eu adoro aquele biscoito da vaquinha, né? Nem para ficar comendo. O Mário faz dieta, não gosta. Mas eu adoro aquele biscoito da vaquinha. Sabe qual é? Aquele amarelo. Aquele tradicional. Adoro aquele biscoito. Eu fui ver esse biscoito, ele tá mais caro. Aí tu fala assim, se eu estou pagando mais caro em algo, ele deve ter aumentado, ficado um tamanho maior. E diminui o tamanho. Ele era maior, eu lembro. Aí tu fala assim, caraca, eu estou pagando mais caro do que eu pagava antes para consumir menos do que eu consumia antes. Então, o que acontece? O teu dinheiro, ele está praticamente derretendo. Ele
Está se desvalorizando muito. Então, se tu recebe pouco, tu tem que fazer mágica, mano. Tem que fazer mágica. E, assim, é muito, muito difícil a pessoa... Aí tu falou em questão do impacto na vida da pessoa que está endividada numa situação dessa. Aí a pessoa não consegue ter um relacionamento bom. A pessoa, no trabalho, cara, um dos maiores índices assim, de falta de produtividade, falta de foco, são pessoas que estão na situação de endividamento, que a pessoa passa parte do trabalho pensando em boleto, tu não consegue produzir. Por quê, Thiago? O nosso cérebro, o fundamental do nosso cérebro, ele não é feito para a gente ter sucesso. Ter sucesso é algo que dá muito trabalho. Então, nosso cérebro ele é preguiçoso, ele quer um atalho, ele quer caminho mais tranquilo. Uhum. O objetivo principal dele é nos manter vivo, é sobrevivência. Então, se tu tá com a cabeça cheio de dívida, cheio de boleto para pagar, o teu cérebro está pouco se lixando que o teu foco é o trabalho, produzir Sim. bem. Ele vai jogar essa atenção toda dele em sobreviver. Caraca, eu tenho que fazer mais dinheiro, eu tenho que pagar isso, tenho que pagar aquilo. O que acontece? Uma energia vital. Pico de ansiedade lá em cima. Uma energia vital que poderia estar voltada para a empresa, para o cara produzir melhor, trabalhar melhor, ter ideias, está voltado para o cara resolver a questão da dívida da vida dele. Então, olha só como é que isso atrapalha a vida profissional do cara. O cara não produz, automaticamente não vira um melhor funcionário, ele não ganha mais dinheiro, o que faz ele ter uma ansiedade ainda maior, que faz ele gastar mais, que faz ele aumentar a dívida. Tá vendo para onde isso vai acaba? Entrando num círculo ali que é perigoso para caramba. Sim. Então, uma ideia que eu dou para quem empreende, para quem tem empresa, cara, às vezes tu faz todo um processo lá no RH de melhoria, saúde mental, isso e aquilo. Pague alguém ou pague um curso para os teus funcionários aprender sobre educação financeira. Porque tu pode ter certeza que quando o cara está viajando o mundo, está conseguindo produzir bem, um dos grandes fatores para isso é a dificuldade financeira. Então, se o cara não tem instrução, não recebe um salário nem tão alto, ele vai ter muita dificuldade de produzir, de melhorar a produção dentro da empresa. Com certeza. E isso é até para quem tem muito dinheiro. Porque às vezes a gente pensa assim, pô, o cara, isso é só para quem tem... O dinheiro, cara, ele é sinistro, porque assim, quando a gente fala assim, pô, dificuldade financeira, ou estresse financeiro, ou ansiedade financeira, a gente pensa só em quem não tem dinheiro. Cara, mas quem tem muito dinheiro, ele também acaba passando por muito estresse, de não perder aquilo, de ter muito, às vezes, muito bem para administrar. Lógico, é melhor tu ter estresse, porque tu tem mais... Porra, o cara chega, pô, Thiago, tu tá de sacanagem, que o cara tem o mesmo estresse que eu, o cara tem menos. Sim. Não, lógico, irmão, é melhor tu ter mais, se estressar com mais do que se estressar com menos. Sim. Mas o estresse é o mesmo, filho, o teu cérebro ele não entende. Esse é um estressinho aqui, outro aqui, tu tá danificando o teu cérebro do mesmo jeito. Sim. O estresse tá danificando o teu cérebro, com muito ou com menos. Mas, lógico, pô, é que nem o pessoal fala, né, pô, é melhor chorar em Paris. É verdade, mas é melhor não chorar. Verdade. Né? E a gente vê aí essa questão desse cérebro, como que funciona esse cérebro ansioso, ele já tá lá na frente, cara. Porra, cara, a pessoa, eu vou receber dia 30, dia 31. Aí o camarada já tá pensando lá na frente, ele não sossega. Esse cérebro tá processando desde o dia 10 ali. Cara, preciso receber para pagar. E pico de ansiedade. Algumas pessoas entram até em depressão devido a isso. Causas de divórcio. Muitos. Muita coisa acontece. E aí esse cérebro ansioso... vou até deixar algumas dicas, né, para as pessoas que estão em casa, como lidar com essa questão da ansiedade. O cérebro ansioso ele já está o nível de dopamina dele lá em cima, ou devido a algum gatilho que vai despertar por algo que ele já está precisando, já está prevendo lá na frente, que vai dar problema. Esse excesso de preocupação vai gerando esse estresse e aí vai atrapalhando toda a rotina dessa pessoa, no trabalho, produtividade. Então, a pessoa, cada vez mais, se ela não se cuidar, ela vai declinando e aumentando o seu estresse por conta disso. E eu queria te pedir também, Thiago, que você deixasse uma dica para os homens, para as mulheres, para o pessoal que está em casa. Como, ainda que a pessoa hoje não... Porque investir, para quem não sabe, aí eu vou até convidar o Thiago aí, de novo, em primeira mão aqui, para a gente falar só sobre investimento. Aí já a parte da pessoa tá com a vida mais organizada, está sobrando dinheiro, e esse dinheiro ela quer... Perfeito. Você topa? Lógico, lógico. Demorou, então. É até mais divertido que falar de dívida. Isso, com certeza. Porque, querendo ou não, é aquele negócio tenso, porque, pô,
milhares de pessoas vão se identificar com isso por conta da questão natural do país, né, no momento. E aí, mas o legal é que nós vamos deixando chaves e as pessoas vão pegando essas chaves, vão aplicando na vida delas, mudando de vida para depois a gente vir com a questão do investimento. E aí, para ir melhorando cada vez mais a vida financeira. E aí eu ia te pedir uma dica, como as pessoas podem lidar, ainda que não estejam no degrau de investidor, mas ainda como um degrau normal ali, só pelo menos administrar para aliviar um pouco essa pressão. Então, vamos imaginar um cenário que a pessoa está endividada e não consegue investir. Poxa, o que eu devo fazer? Minhas finanças estão tudo bagunçada. Porque assim, uma coisa é você ter dívida, outra coisa é você perder a capacidade de pagar essas dívidas. Tem pessoas que já estão na situação de, cara, eu tenho dívida e não consigo pagar. E o negócio vai se acumulando, vai se acumulando. Se a situação da pessoa é essa, cara, estou com muita dívida e realmente não consigo, cara, para. Respira. Para de estar dentro do buraco, para de ficar cavando. Respira. Eu sugiro, se tu já está numa situação que tu não consegue pagar, realmente para de pagar. Pô, Thiago, tu está falando para me dar calote? Não. Estou falando para tu preservar a tua saúde mental. Boa. O que acontece? Tu já está cheio de dívidas. Cara, muitas das vezes não vai adiantar você sair pegando cartão de crédito, fazendo novos empréstimos, fazendo isso aqui. Você está... Tampa um buraco, abre outro. Tampa um buraco, abre outro, e tu não consegue nem administrar aquilo tudo. Primeira coisa que você faz, organiza as tuas finanças para saber a tua qualidade de vida ali, o teu custo de vida. Pô, isso é fácil, tem app, tem Excel. Pô, pega um papel, vai anotando ali. Tu vai ter um diagnóstico financeiro. É igual no hospital mesmo, tu vai ter um diagnóstico financeiro ali. Tu vai ver, pô, como é que está a minha saúde? Minha saúde financeira. De repente, eu tomo um comprimido, tomo as decisões, corto um custinho aqui e resolvo. Vai ter situação que tu vai ter que ser internado. Vai para a UTI mesmo, financeira. Tu vai precisar, tu não vai conseguir consumir mais nada. Eu já atendi pessoas que falam assim, cara, congela o teu cartão, quebra teu cartão, tu não pode gastar mais um centavo. Se tu continuar com esse padrão, é questão de tempo para tu ferrar tuas finanças todas, isso vai virar uma bola de neve que vai te levar ao pânico. E é o que costuma acontecer com as pessoas. Então, já está todo endividado? Organiza para não criar mais dívida. Administra essas dívidas no sentido de vai anotando onde para quem você deve, o que, isso tudo. Começa a juntar um dinheiro. Pô, Thiago, por que eu não pego esse dinheiro e já quito minha dívida? Não, faz uma reserva de emergência para você. Boa. Antes de você quitar essas dívidas todas, faz uma reserva. Porque, Thiago, não adianta nada. Às vezes você vai pegar um dinheiro ali, aí tu paga uma dívida, aí tu já está sem dinheiro nenhum. Aí acontece algum outro imprevisto, aí o que acontece? Tu se endivida de novo e você fica nessa. Se tu já está cheio de dívida, segura, vai administrando, vai juntando um dinheiro aqui, e daqui a pouco tu negocia. Porque grande parte disso é juros. Juros sobre juros. Pô, no Brasil, tu paga 400 de juros ao ano no cartão. 600, 300. É muita coisa. Então, muita parte disso é juros. Deixa, junta teu dinheiro e depois tu vai negociando para você ir pagando aos poucos. É o que a pessoa pode fazer. Agora, pessoa, pô, não tenho dívida, Thiago, a minha dívida é controlada. Aí você vai para um próximo passo. Você faz uma reserva de emergência. Com a reserva de emergência nada mais é do que você ter teu custo de vida ali, teu padrão de vida, que cubra ali pelo menos de 6 a 12 meses. E o pessoal fala de 6 a 12 meses, mas assim, isso vai depender também do seu trabalho, da sua capacidade de se recolocar no emprego, se acontecer algum imprevisto, perder teu trabalho. Então, de 6 a 12 meses ali, todo o teu padrão. E é importante, tá, gente? Às vezes você vai falar assim, pô, vou pegar ali meu custo de vida, vamos supor, eu gasto 5 mil, 10 mil por mês que seja, 5 mil. Então, vou pegar ali e vou juntar ali um dinheiro que dá os 6 meses, 5 mil, tudo direitinho ali. Coloca nesse custo o teu lazer. É muito importante. Ah, é verdade. É muito importante você colocar ali o teu custo com o lazer. Porque se tu colocar só o que tu consome, tu pega um imprevisto, perdeu o emprego ou perdeu a renda. Tu vai ficar 6 meses em casa, 3 meses em casa, daqui a pouco tu tá com o dinheiro e com a tua cabeça, tua saúde mental toda drenada, toda compactada. Tu vai pegar esse dinheiro e gastar com outras coisas. Então, assim, pô, eu gasto, sei lá, R$1.000 com lazer todo mês, então leve isso em consideração para o teu lazer também. Ótimo. Para a tua reserva de emergência. Porque se acontecer algum imprevisto, pô, tu tem 6 meses ali teu padrão de vida tranquilo.
Pô, quero sair para tomar uma cervejinha, para tomar um chopp, para beber um guaraná, para ir para a praia, para fazer uma coisinha que eu gosto, pô, ainda tem um ali. Porque tu tem que respirar, ficar tranquilo. Pô, eu fiquei, cara, quando eu trabalhava de carteira assinada, essas coisas, faz muito tempo que eu não faço, que eu trabalho para mim já há bastante tempo, eu tinha uma reserva, Thiago, que praticamente, cara, eu fiquei, sério, eu tava saco cheio de um monte de coisa, eu fiquei uns 6, 7 meses estudando, se desenvolvendo, trabalhando, tranquilão com dinheiro. Eu falei que eu sabia que me sustenta tranquilo. E quando as coisas... Um alívio, né, cara? Pô, cara, só o fato... Cara, eu acho que essa é a mãe de é a mãe de todo objetivo financeiro, mano. Te trazer a tranquilidade. Não é você ser rico, necessariamente. É você realmente ter uma tranquilidade. Por quê, irmão? Ao contrário dos animais... Eu gosto muito de falar isso, cara. Ao contrário dos animais que dominam um outro pela sua força, então, o leão ele é mais forte do que uma zebra, ele vai lá e come a zebra, porque ele é mais forte. O ser humano, mano, ele costuma dominar um ou outro de forma financeira. Ser devorado financeiramente. O que é ser devorado financeiramente? É quando você está num emprego que você não gosta, onde você não é respeitado, ou você está num relacionamento que não faz sentido nenhum, mas é porque você depende daquele recurso, daquela pessoa. Então, você está ali apenas e unicamente pelo dinheiro. Você está sendo devorado financeiramente. Caramba. Sabe qual é? Então, o dinheiro ele tem uma importância para evitar que isso aconteça. Mano. Quem é que nunca passou pela experiência de estar no trabalho apenas pelo dinheiro? Mano, isso é um inferno na Terra. Boa parte do nosso trabalho, do que a gente vai fazer na vida, boa parte do nosso tempo que temos aqui na Terra, vai ser voltada para o trabalho. Um castigo que Deus, um castigo que Deus deu para o ser humano. Quando ele trancou a porta lá do paraíso, ele falou: espero que vocês gostem, porque vocês vão ter muito trabalho. Vai ter que trabalhar agora. Então, assim, já que vai ter, mano, que seja da melhor forma possível. Então, quando você não se organiza financeiramente, você fica vulnerável, mano, a uma situação dessa, de estar num trabalho que não gosta, você é financeiramente devorado. Pô, tu estava falando aí das mulheres. Quantas mulheres estão num relacionamento que é maltratada, que não gosta? Sim. Devido ao bem-estar econômico que aquele cara traz para ela. Proporcionar. Então, assim, apesar do nosso podcast aqui ser voltado para homens, cara, é essencial que você, que a mulher, tenha seus próprios recursos. Ótimo. Aprenda a mexer com o dinheiro para que a opção de você estar em casa, de você ajudar teu marido, se doar, como o pessoal costuma dizer, seja algo que é uma escolha, não que é uma necessidade. Porque imagina, a mulher não se desenvolve, sempre depende do cara, e uma hora ou outra esse cara dá uma doideira na cabeça e termina, como é que fica essa mulher? Exatamente. Então, assim, é muito importante a mulher se desenvolver também financeiramente. Perfeito. Tem muitas mulheres aí que assistem o nosso canal. Muito importante. Para aprender a lidar com os homens. É muito legal. E eu acho eu acho isso inteligente, né? Da parte delas, muito legal. E sejam muito bem-vindas. E peguem essa dica aí. E eu deixo uma dica também para você, né? Que nos assistiu aí, esse episódio. Cara, se você está passando por um momento de estresse financeiro, minha dica psicológica para você como psicólogo é a primeira coisa, procurar a ajuda de um profissional, né? Se você não está sabendo lidar com essa emoção, está precisando desabafar, falar com alguém que você ainda não tem essa habilidade, porque também está tudo bem se você não consegue ainda expor, isso é normal, a maioria dos homens não consegue. Se você não consegue, cara, precisa desabafar, procure um profissional, procure um psicólogo, entre em contato comigo, se possível passar, explicar um pouquinho do meu trabalho ou indicar outra pessoa, e vai ser um prazer. E também, além disso, você pode fazer coisas básicas, que é meditação, né? Um tempo de meditação, respiração, uma técnica de relaxamento. Geralmente a gente passa isso no consultório, também quando a pessoa não sabe. É bom ser conduzido, né? Tem o Mindfulness. Conhece o Mindfulness? Mindfulness muito bom. Muito bom. Trabalhamos com Mindfulness. E aí também é atividade física, importantíssimo. Faz uma atividade física para tirar um pouquinho dessa tensão, desse estresse, que é muito importante também. Estamos finalizando, estou muito feliz, olha, saindo bem rico de tanta informação. E
continuarei aplicando isso na minha vida financeira, porque é muito importante. Eu não quero ter estresse financeiro. Já tive muito durante muito tempo. Se for, é com mais dinheiro, pelo menos. Que seja com mais dinheiro. Fala, caramba, eu não posso deixar esse dinheiro todo vazar, eu tenho que administrar. Tem que ter aquele estresse assim, pô, cara, não sei se eu vou dar 50 mil pro Thiago ou 100 mil. Tu tem que ter esse tipo de estresse. Exatamente. Quando tu tiver com esse estresse, tu me chama. Mas eu vou para França, Dubai. Onde está o sol? Meu Deus, já viu aquela mulher? Onde é que está o sol? Meu Deus, o sol está lá em Paris, já não queria ir para lá, vou para Roma. É assim, olha o estresse. Tipo desse jeito. Então, entre em contato, vai ser um prazer poder ajudar. Meu Instagram é psi.tiago.rj. Pode fazer contato lá e vai ser um prazer poder estar somando e sendo essa rede de apoio para você. Muito obrigado, Thiago, por esse dia. Eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre o seu trabalho, desse dicas aí, como as pessoas fazer o contato com você. Pessoal, valeu por nos receber, muito obrigado por ter assistido. O que eu gosto de deixar aqui gostaria de deixar que o dinheiro ele costuma sair mais pelo cérebro do que pelo bolso, literalmente. Se tu não está com a cabeça boa, a capacidade de você administrar teu dinheiro ela vai para o ralo. Então, de fato, procura um psicólogo, um profissional que possa te ajudar. E se você não quer ser devorado financeiramente, eu posso ser o cara que te ajudar com isso. Sou especialista em investimento, eu ajudo tantas pessoas que querem sair da dívida, né? Mas atendo ainda mais pessoas que já têm dinheiro e querem investir. Então, eu monto carteira, ações, fundos imobiliários, dólar, Bitcoin, muito mercado, bom. tanto legal. Mercado brasileiro quanto mercado exterior. Porque tudo que a gente falou aqui em relação ao Brasil, a economia também, no mercado, a gente é muito vulnerável. A moeda brasileira é muito exótica, literalmente. Então, você que tem dinheiro, tu tem que se expor a uma geografia melhor, americana, sabe? Então, se você está numa situação no qual você está com dívida ou você já faz sobrar o dinheiro, mas não sabe onde colocar, o que fazer, não sabe para onde definir para onde está o teu dinheiro, vai ser muito um prazer te ajudar com isso. O meu Instagram é Boloni Consultoria Financeira. Deixa na descrição, consegue deixar na descrição, Thiago? Sim, essas informações? dá. Deixa na descrição Consigo. que fica até mais fácil o pessoal. Isso. Por lá tu consegue entrar em contato e vai ser um prazer. Se tu não quer ser devorado financeiramente, vai ser um prazer te ajudar com isso. Faz contato aí com o Thiago, não perde tempo. E aí também, como o Thiago falou, é uma dica que eu iria deixar, também o questionamento, nós chamamos de questionamento socrático. E aí, ao chegar na situação, cara, eu preciso realmente disso, eu quero. Então, se você quer mudar a tua vida financeira, acho que começa por aí. É você começar a filtrar o que você precisa, o que não precisa, o que faz sentido, o que não faz. E, claro, fazer contato com os profissionais que vão te ajudar a você alavancar mais rápido com isso aí, com precisão. É criar um orçamento, sabe? O orçamento ele te protege seus sonhos. Ótimo. Pô, eu vou criar um orçamento para lazer, então vou gastar X com lazer. Tu gastou aquilo, tu só vai gastar no outro mês. Porque às vezes a pessoa diz, eu quero construir algo, mas tu tem que controlar o teu orçamento. O orçamento é como se fosse uma parede que protege. A pessoa pensa que vai se privar. Pô, não, só estou com esse valor aqui para fazer isso, estou me privando. Não, tu tá com esse valor porque tu tem um objetivo maior. Tu tá deixando de ter... É porque é muito sinistro isso, Thiago, porque assim, quando você deixa de consumir algo que você quer, a sensação que você tem é que tá perdendo. Caraca, eu estou perdendo, que eu queria consumir isso agora, mas estou guardando o dinheiro. O nosso cérebro, que a gente falou, ele quer aquilo naquele momento. Tu tem que pensar o seguinte, não, eu estou deixando de ter uma coisa boa agora, porque realmente consumir algo bom, para ter algo ainda melhor ali na frente. Muito bom. Essa é a virada de chave para você entender que não, pô. E quando você começa a investir, ver teu dinheiro crescendo, mano, aí vira o contrário. Aí você começa a ficar viciado em querer, é só juntar, o que também é muito ruim. Mas isso é um papo para o próximo episódio. Porque isso costuma ser muito ruim, é tão danoso você gastar tudo, quanto você guardar tudo. Tem gente que só quer guardar. Mano, a vida está aí, você tem que usufruir da vida. Você tem que buscar um equilíbrio. Tem que ter o lazer. A dica também, tem que ter um lazer. Então, assim, isso pode ser um papo futuro que a gente possa trocar em relação a isso, que vai muito bom. A gente já vai estar falando de investimento, de prazeres. Isso. Porque tem experiência que tu tem que curtir com uma certa idade. E o dinheiro ele tem um valor numa certa idade. Depois do futuro, ele começa a perder um valor. R$1 que a gente gasta com prazer hoje, talvez não vai ser o mesmo R$1 que a gente vai gastar lá no futuro. Mas isso a gente deixa para um próximo
Um próximo bate-papo aí, que isso é bom. Isso aí, muito obrigado a todos que ficaram, que nos assistiram. Não deixe de dar uma curtida nesse vídeo, compartilhar com alguém que precisa entender um pouquinho sobre estresse financeiro, sobre medidas, o que fazer, sobre finanças. Então, não deixe de compartilhar, se inscreve no nosso canal, siga o nosso Instagram, vai estar na descrição também. Um grande abraço, até o próximo. Valeu, pessoal. Valeu por me receber. Um abraço.